Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O ministério do Senhor, aqui no versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, lembrando de novo Galileia como a terra mista, de judeus e gentios, ensinando nas suas sinagogas, obviamente os judeus que frequentavam as sinagogas, e pregando o evangelho do reino. Eu creio que aqui era para as multidões. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse versículo aqui mata esses falsos profetas, esses curandeiros de televisão aí que tem por aí, que curam, dizem que curam, dizem que cura de um, de outro. A pessoa vai lá no palco, eu tinha uma dor aqui, que subia por aqui, descia por ali, e aí eu vim aqui na igreja e o pastor me curou e tal. Mas veja que ele curava todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Pensa assim, que nesse período em que o Senhor andava, por onde ele passava, fechavam os hospitais. Os hospitais, as clínicas, as funerárias perdiam cliente nesse tempo que ele andava ali pelaquela região, pela Galileia, porque ele curava todos. Ele curava todos. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E pregando também o evangelho do reino. E no versículo 24 fala que traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava, todos. Não era meia dúzia, não era um, não era dois, era todos. Todos. E por que ele fazia isso? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Depois os seus discípulos também. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, que foi aqui, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviam, pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então todas aquelas manifestações maravilhosas que aconteciam pelas mãos do Senhor e também pelas mãos dos apóstolos, eram a confirmação de que Deus estava fazendo uma grande obra. Eu sempre gosto de usar a ilustração do lançamento de um empreendimento imobiliário, não é? Todo mundo aqui já viu quando lançam algum empreendimento imobiliário, um prédio de apartamentos, um condomínio. Eles fazem toda aquela promoção, ficam as pessoas nas esquinas, as moças nas esquinas com bandeiras, distribuindo panfletos, carro de som passando pela cidade e convidando as pessoas a visitar lá o apartamento de exposição. E soltam rojões, soltam fogos de artifício, faz toda uma festa, porque estão lançando um grande empreendimento. Agora, depois que é lançado, depois que é construído o prédio, acabou. Eu moro num prédio aqui que deve ter, acho que uns 50 anos ou mais que foi construído, Deve ter tido todo esse auê quando lançaram aqui o empreendimento, esse prédio de apartamentos. Mas hoje não tem ninguém soltando rojão, não tem ninguém com bandeira na porta do prédio, porque já está velho o prédio, já foi lançado há muito tempo. E a mesma coisa com a obra de Deus. No começo, sempre que Deus fez alguma coisa grande, ele abriu o mar. Ele fez desceu a coluna de fogo do céu, uma coluna de nuvem. Ele fazia coisas maravilhosas. Parou o Rio Jordão para atravessar o seu povo. Derrubou muralhas de Jericó. Imagina, as muralhas de Jericó ruíram. Então, todas essas coisas, como quem diz, para fincar a bandeira. Falar assim, gente, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu cheguei para fazer essas coisas, realmente. Mas depois que passa o tempo da inauguração da obra, não há necessidade de ficar fazendo coisa só para exibição, não é? E assim é também
Hoje a igreja teve os seus momentos no princípio de grande exibição, de grandes manifestações, mas hoje ninguém precisa ver um cego ser curado para crer que o evangelho está aí, que o evangelho é verdadeiro. Então realmente não há necessidade. É claro que nós oramos pela cura de alguém que esteja doente, mas sabendo que será só se for a vontade do Senhor. Sabendo que não é mais naquele sentido de que o Senhor curava a todos. Alguns me escrevem e falam assim, uma senhora me escreveu esses dias, falou assim, eu queria tanto ser curada, e na Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. Por que eu não sou curado? Eu falei assim, olha, ensinaram errado para a senhora, porque ele não levou nossas enfermidades na cruz, ele levou os nossos pecados na cruz. E quando ele estava andando aqui no mundo, ele levava sobre si as enfermidades, ele tomava as enfermidades. Vai aparecer um versículo mais adiante aqui em Mateus, que é justamente isso. É uma profecia, e ali falando do cumprimento dessa profecia. Mas ele pegava um leproso, quando ele punha a mão no leproso, ele pegava a lepra para si. Como ele era puro e perfeito e sem pecado, ele não ficava leproso, mas ele tomava para si a lepra daquele leproso. Ele tomava para si o câncer daquele cancerino que sofria de câncer. Ele tomava para si as doenças. Era esse o sentido. Na cruz, não. Na cruz ele levou os nossos pecados. Ele não levou enfermidades na cruz. Muito importante entender isso. Agora, uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, porque como ele fala do Evangelho do Reino, nós podemos achar que o Evangelho do Reino salva só de um jeito, uma coisa, não salva outra. Não. Evangelho é evangelho. Desde que foi pregado no Jardim do Éden, as boas novas serão sempre as boas novas, e a única maneira de se receber as boas novas é por fé. A única maneira de uma pessoa ser justificada dos seus pecados e ser salva é por fé. Lá em Efésios capítulo 2 fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. Em Romanos 4 fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Creu no quê? Ele não conhecia Jesus. Não conhecia. Claro que não, porque ele é muito anterior, né? Mas ele creu na palavra de Deus. O Senhor falou com ele, o Senhor deu uma promessa para ele, ele creu. Ele creu, simplesmente. O Senhor falou com Davi, o Senhor deu uma promessa para Davi, Davi creu. Então, em todas as épocas, em todos os tempos, a salvação, o resultado de uma bênção de Deus vem pela fé. Vem por crer. Nunca foi diferente. Todos os salvos de todas as épocas são salvos pela fé. Até os da época da lei. A diferença é que, em 1 Coríntios 15, Paulo explica a obra de Cristo, no versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras? Do Antigo Testamento. O Salmo, Isaías, os profetas falavam daquele que viria, do Cordeiro que iria levar sobre si os nossos pecados. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Não importa a época, isso é evangelho. Mas agora, a maneira de ser salvo é pela fé. E fé no quê? Fé naquilo que escutou de Deus. Abraão escutou uma coisa de Deus, não escutou falar de Jesus. Mas ele creu. Ele creu, ele foi justificado. Então, uma pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, se Deus se manifestar para ele, de alguma maneira, de algum jeito, até mesmo pelas obras da natureza, e ele crer,
ele crer na sua incapacidade própria e crer e se render à vontade de Deus, ele é salvo. Um coração contrito não o desprezarás, ó Deus. Fala no Salmo 51. Não o desprezarás. Então, o evangelho, a salvação será sempre pela fé. Agora, nem todos terão total conhecimento da obra de Cristo, porque a fundamentação da salvação está na obra de Cristo. Ninguém poderia ser salvo se ele não morresse na cruz e derramasse seu sangue por nós. Mas muitos foram salvos antes disso acontecer. Foram salvos a crédito. Foram salvos a crédito. Quando você compra, passa o cartão e fala assim, não, eu quero para 30 dias, alguma coisa assim, né? Foram salvos a crédito, porque não tinha sido pago ainda. Mas nós hoje cremos numa obra já consumada. Essa é a diferença. Mas a obra que limpa o pecador, que prepara o pecador, que santifica o pecador, é a mesma. É a mesma cruz de Cristo no Calvário. É a mesma obra no Calvário. Então, é sempre bom entender isso, porque muitos podem achar que não existiria salvação para quem nunca ouviu falar de Jesus. Existe sim. Abraão é um que nunca ouviu falar de Jesus. Davi também. Muitos do Antigo Testamento nunca tinham ouvido falar. Mas o que eles ouviram falar foi suficiente para eles crerem em Deus, crerem na palavra de Deus e saberem que Deus era fiel. Se humilharem diante de Deus, claro que sem todo o conhecimento que hoje nós temos, né? Graças a Deus por isso, mas creram e pela fé. E é só pela fé que alguém pode crer. Então, esse arrependei-vos aqui, é bom colocar no lugar certo, a salvação não vem pelo arrependimento. A salvação vem pela fé. E o arrependimento? O arrependimento era para preparar esse povo, essas pessoas que tinham tido um conhecimento maior e rejeitado assim mesmo esse conhecimento, para que elas se mostrassem moralmente arrependidas e aceitassem então que tinham errado, que tinham desprezado o que Deus tinha falado. Então, só voltando aqui, para que todos os que eram curados, todas as enfermidades, esses dias pensando nós ficamos 2 anos, né? 2 anos presos na pandemia, alguns ficaram muito doentes, alguns ficaram internados, tanta gente morreu também. Depois, de repente, falavam que tinha que ter máquina de respirador, aquela coisa. Depois esqueceram os respiradores, porque os médicos descobriram que quanto mais oxigênio se injetava no pulmão do doente, pior para ele, acabava de matar, né? Então, de repente, ninguém mais falou, não se tocou mais no assunto. E aí veio a vacina, e aí tem todas as histórias, né, relacionadas a isso. Mas ninguém pensou o seguinte: e esses picareta da televisão que cura tudo, que tem poder, que dá ordens para Deus para curar, que faz profecias, tal. Eles, para começar, eles não profetizaram que ia acontecer isso? Não profetizaram que o mundo ia parar durante 2 anos? Que raio de profecia era essa deles? Que bola de cristal embaçada eles tinham, que eles não viram esse futuro para o mundo? Nenhum deles falou assim, gente, o Espírito Santo avisou que vai haver uma pandemia. Nenhum. Eles não têm banda larga com o céu. É tudo mentira. É tudo enganação para pegar dinheiro dos incautos. Tudo mentira. São os grandes mentirosos. E depois, quando tinha tanta gente nos hospitais, não iam lá para curar ninguém. Não iam impor a mão em nenhum doente de Covid, nada, porque eles não têm esse poder, eles não têm essa capacidade. Era tudo enganação. E eu não sei como é que tem gente que ainda não acordou e ainda vai atrás desses picaretas, né? Ainda vai atrás e acredita neles. Então, realmente foi uma prova, Deus mostrando, falando assim, gente, tá aí, ó cadê? Cadê os curandeiros? Cadê os grandes profetas? Não tinha. Era tudo maquiagem. Era tudo enganação.
Mas o evangelho verdadeiro, hoje, ele apresenta Cristo como Salvador, e não o Salvador de conta bancária, o Salvador de enfermidades, o Salvador de problemas no casamento, o Salvador de pecadores. Porque de nada adianta resolver problemas aqui e agora para uma pessoa que vai acabar na eternidade no lago de fogo. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.